Meu nome é Flávio. Nesse vídeo eu vou falar sobre a operação que eu mais gosto de fazer, que é swing trade. Operações longas que muitas vezes, se você não tem um psicológico bom, se você não testou o seu conhecimento antes, não faça. Porém, nesse vídeo eu vou te mostrar algumas técnicas simples que ajudariam até uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre swing trade, que você vai entrar e vai fazer a coisa e vai ganhar dinheiro, porque são operações lucrativas. E principalmente, a partir do momento que você entra num swing trade, como você está entrando em tempos gráficos grandes, você tem tempo de reagir. Dentro do teu swing trade, pode virar um day trade, pode virar um scalp, pode dentro da operação grande você fazer operações pequenas. Então ele tira aquele peso, aquela coisa emocional forte do scalp, do day trade. Você pensa, você faz estratégia. Isso para mim é a coisa mais legal. Fica no vídeo, eu vou te dar algumas dicas, vou mostrar quais as formas que eu uso. E a única coisa é exercitar, é fazer na prática, a gente ganhar dinheiro, precisa se arriscar, precisa ver risco-retorno, e é isso que eu vou mostrar. Gráfico semanal do Bitcoin. Tá? Uma coisa medonha. Topo duplo, inclusive topo mais baixo, uma baita de uma sombra aqui para cima. Já perdeu a mínima aqui em 99, que era a principal. Agora a gente tem outra região aqui em 94 e depois em 90. Por enquanto, a gente vê... Então, se a gente começa a pensar em price action, e vamos supor que eu estou num swing trade, que eu entrei aqui, por exemplo. O que acontece? Eu vou ter que identificar se eu vou continuar nessa operação ou não. Depois, mais para frente, a gente vai falar de alguns outros fatores que a gente vai acabar tendo que observar para tomar essa decisão. A decisão no swing trade, se você olhar só o price action e falar, eu acho que vai, você pode perder muito, porque como swing trade são operações muito longas, numa bobeada que você dá, você perdeu a nova entrada, ela vai demorar para você pegar. Então, em momentos que você fez uma excelente entrada, vamos supor que você entrou em 50 mil, ou você entrou, tá desde lá de baixo, uma pernada dessa de 100%, num swing trade, você já tem que ter tomado uma série de decisões. Daqui a pouco eu vou colocar mais informações para a gente entender que existem estratégias para tendência de alta, para tendência de baixa e para lateralização. Um swing trade, o que é muito legal é que dá tempo de você tomar decisão. Por quê? Você começa a analisar os tempos gráficos no swing trade a partir do, no mínimo, semanal. Tentando ser mais assertivo ainda, eu começo do mensal. Tendência de alta muito forte, deixou uma sombra, mas essa sombra foi quase engolfada completamente, chegou a romper essa máxima. Ou se ele perder faixa de 96, 94, ele vai fazer um pivô de baixa, talvez pode iniciar um pivô de baixa em tempos menores. Então, primeira coisa, tendência no mensal. Continua extremamente saudável, não tenho o que falar. Tendência no semanal continua extremamente saudável, só começa a ficar ruim se perder ali a faixa dos 98. Porém, o que eu vou fazer? Na minha entrada do swing trade, vamos supor que eu não entrei ainda na operação, eu vou olhar o semanal, depois eu vou olhar o diário. Eu entraria em long? De jeito nenhum. Em short? Por enquanto não. Porém, como eu venho de uma pernada no diário, que ele está deixando topos mais baixos e muita sombra para cima, se ele perder a 98, é eu começar a olhar short com mais carinho. Eu vou ter que usar, daqui a pouco eu vou colocar outros indicadores para a gente começar cada vez a refinar mais. Por enquanto, eu só estou desenhando a estratégia. Tempo gráfico maior, qual a tendência,
diminui um pouco o tempo gráfico, qual a tendência. Porém, eu não vou olhar intraday? Claro que vai olhar, mas não adianta você fazer um swing trade que pode demorar meses, semanas, e querer olhar gráfico de 5 minutos, 15 minutos. Assim, é pedir para perder dinheiro fazer isso. Olhar mensal, semanal, diário. A operação vai ser feita, a estratégia vai ser montada aí. Porém, eu posso refinar tanto no 4 horas, região de suporte. E, inclusive, está quase perdendo. No 4 horas, ele vai fechar esse candle daqui a 3 horas e meia. Então, se eu estou numa estratégia pensando, será que dá uma entrada? Eu posso arriscar um pouquinho. Então, eu começo a colocar meus alarmes, eu colocaria meu stop. Então, numa situação como essa, o diário para mim não está muito positivo, eu teria que colocar stop lá embaixo. Então, na minha análise de price action básica para iniciar essa operação, eu teria, no mínimo, vamos supor que eu vou buscar o próximo topo, 11%. O stop, 10%. Eu vou entrar num swing trade buscando 1 para 1? De jeito nenhum. Então, eu vou lá para o diário e dar uma olhada como é que seria essa operação. Eu estaria com o meu stop lá embaixo para a minha entrada aqui e o meu alvo aqui em cima. Eu faria esse swing trade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Fazer um swing trade que você vai ter 10% de perda, o price action do jeito que está no diário, a tendência no diário, eu não faria esse trade de long de jeito nenhum. Talvez se ele fizer agora, der um respiro, fizer um topo mais baixo, na verdade, eu faria entrada, por exemplo, de short. Então, aqui seria uma entrada de short, aqui seria uma stop e aqui seria meu alvo. Aí sim, seria um swing trade com risco-retorno interessante. Vamos botar ali, ó. Vamos usar uma ferramentazinha aqui só para ficar mais visual a coisa, né? 7% para cima e 12% para baixo. Opa, aí já fica uma movimentação interessante. Vamos ver como é que isso iria no semanal? Olha que interessante. A gente voltou para o semanal e, na verdade, eu teria que ter entrado perda dessa mínima. E aí, olha como é que ficou minha configuração. Já ficou 1 para 1 de novo. A situação de short ainda não está interessante. Então, qual seria a base para que eu possa fazer uma entrada de swing trade e começar a analisar risco-retorno? Eu olhei o gráfico semanal, eu vou montar essa operação lá no 4 horas para ver como é que ela ficaria. Qual seria o refinamento entre tempo gráfico que eu teria que fazer? Olhando a estratégia no semanal, eu venho no 4 horas e vejo como é que está. Então, no 4 horas é suporte. Não vou entrar em short. Aqui eu poderia esperar, talvez, um topo descendente no 4 horas. Aí sim, o meu risco-retorno começaria a ficar mais interessante. Ou senão, se eu estou montando a estratégia no gráfico diário, eu posso vir numa hora para refinar essa entrada. E numa hora vai me dar a mesma coisa. Suporte. Vou entrar em short aqui? De jeito nenhum. Principalmente, ó, o volume marcando quase que um volume de exaustão. Talvez eu possa pensar em fazer uma estratégia mais kamikaze, né? Fazer um stop aqui embaixo, se ele me der um sinal de long, e fazer para buscar pelo menos isso daqui. Mas aí já cai mais para um day trade do que para um swing trade. Então, no gráfico diário, você refina para uma hora, você pode pensar em day trade / swing trade. No gráfico semanal, refinou no 4 horas, eu tenho que ter na minha cabeça que essa operação pode levar meses. Inclusive, só para ilustrar na prática, o gráfico da moeda STX. Eu estou fazendo trade com ela, um swing trade eterno, desde março de 2023. Você vê que eu desenhando padrões, canal, em tempos gráficos menores. Eu fui pegando essas pernadas. Essa pernada aqui foi uma das moedas que eu mais ganhei dinheiro. Depois ela entrou num canal de baixa e eu tenho uma operação de long aberta que eu fui
mexendo com ela. Daqui a pouco eu vou falar quais são os pontos que eu estou olhando e vou fazendo short dentro dela e continuo nessa operação. Quando ela saiu desse padrão gráfico, eu aumentei posição, agora estou shortando ela, estou descascando. E foi o que me levou a gravar esse vídeo, porque eu comecei a ver, meu Deus, quanto tempo que eu já estou nessa operação. E aí você pode pensar, pô, você está pagando a taxa absurda para a corretora. Eu sempre faço operações equilibradas, mas é mais uma coisa que daqui a pouco eu vou detalhar. Então, limpando o gráfico aqui de STX, para a gente pensar em fazer uma entrada de swing trade. Eu vou começar a identificar padrões que me possam dar alguma ideia da movimentação desse ativo. A primeira coisa que eu faria é uma linha de tendência. Então, quais os padrões que eu estou vendo? Eu teria um triângulo, que ele foi perdido, inclusive foi retestado. Eu tenho uma resistência que virou suporte. Olha de novo ele aqui como suporte, uma engolfada de movimento. E agora, este candle semanal vai fechar como? Hoje, eu estou gravando agora, são 10 horas da manhã de domingo. Ele está me induzindo à venda ou à compra? Nesse gráfico dessa moeda, eu não consigo nem pensar em short e nem pensar em long. Porém, como eu estou numa operação de long dela aberta, o que eu estou fazendo é o seguinte, mantendo uma operação de short para engordar essa operação. Quando ele deixa um topo descendente, eu aumento a operação de short para depois descascar do long. Então, essa é a parte de um trade avançado que a gente vai falar mais para frente. Primeiro, identifiquei padrões, identifiquei pontos de suporte e resistência e, para a minha estratégia de abertura de operação nessa moeda, não tem nem long e não tem nem short. Então, qual padrão eu enxergo no gráfico semanal do Bitcoin? Eu tenho uma linha de tendência de alta, que vai estar passando ali na faixa no final de 82, 85, que está bem longe. Inclusive, este price action me dá uma sensação de que ele poderia vir tocar de novo isso daqui para fechar esse imbalance que a gente tem aqui, esse fair value gap. Nesse ponto, eu poderia pensar num short e botar um stop aqui em cima e com um alvo aqui embaixo. É uma operação de swing trade com risco-retorno interessante e não muito difícil de acontecer. Porém, eu estou com um gráfico semanal e mensal em tendência extremamente forte de alta e essa operação eu não faria, porque isso daqui pode ser um baita de um trap, já que nós temos vários fatores, mas vários fatores positivos para esse ano 2025 e para que daqui a pouco, essa semana foi um monte de notícia ruim, o SP500, a DeepSeek, a Nvidia vai morrer, e um monte de notícia ruim, porque o Donald Trump e as tarifas. Então virou o cenário que estava muito positivo, virou para muito negativo. Semana que vem, a DeepSeek não é tudo isso, a Nvidia é boa mesmo, o Trump fez certo, a coisa vai assim, pum, esse mercado estoura. Na minha análise, agora eu não estou olhando price action, não estou olhando padrão, não estou olhando nada. Eu estou olhando o contexto macro do que eu venho estudando, de inclusive um pouco de viés meu. Pelo que eu entendo, nós podemos talvez vir até aqui de novo e depois continuar essa pernada. Ou dá só buscar uma liquidez na faixa de 85 e pum, estourar. Isso pode ser rápido, pode ser que não demore. Ou o outro cenário que tem, a gente continuar numa lateralização muito chata durante um tempo. Então eu vou entrar no swing trade de short nesse momento buscando isso? Não. Qual padrão eu teria em Ethereum? Continuo no gráfico semanal com uma linha de tendência de alta. Já está me mostrando neutro. Quer dizer, eu estou numa região de suporte muito importante no Ethereum, que já foi suporte, que já foi resistência na faixa. É um número psicológico muito forte, os 3.000. Em termos de price action, tá horrível, topo descendente, agulhada para cima.
tá feio, tá mostrando venda, porém, mais uma vez, mostrando venda, de repente dá um estourão para cima. Mostrando venda, um baita de um candle aqui, estourou para cima. Então, nada me garante que daqui ele não poderia vir e sair rasgando, inclusive. Então, qual seria a minha estratégia? Que tipo de operação eu faria aqui? Short? Não. Suporte muito forte. Long? Não. Talvez se ele chegasse a faixa de 2.700, 2.500, de novo, aí ficaria um risco-retorno de eu botar um stop aqui embaixo para buscar o topo de novo. Então, eu tenho que esperar para fazer essa operação. Eu vou no 4 horas. Vamos supor que agora nós estamos no domingo. Vamos supor que amanhã, 11h30 da manhã, os mercados abrem, que está sangrando, né? O mercado SP500, Nasdaq, DXY lá. Inclusive eu fiz um vídeo sobre DXY que, assim, a correlação inversa entre Bitcoin, DXY e criptomoedas, inclusive e as questões de dados econômicos dos Estados Unidos, é muito forte. Então vamos supor, 11h30 da manhã, esse mercado vem pelo menos para deixar um topo descendente. Eu poderia pensar, vamos botar uma posição comprada, stop aqui embaixo e vamos supor que vai fazer o último topo. Eu tenho uma operação de 7% de stop e 9%, ou se não, eu faria uma coisa mais arriscada, mas aí, de novo, pensando numa estratégia de swing trade, eu não vi entrada de swing trade, eu refinei para o 4 horas, mas eu posso pensar numa estratégia de um day trade. O que vai me dizer agora vai ser essa movimentação de preço. Por quê? Porque até a gente tem um suporte mega, hiper, ultra. Então, num suporte desse, eu não posso shortar, a não ser que ele me deixe um topo descendente. E eu não posso entrar em long, enquanto ele não me disser que isso aqui não acabou de cair. Mas o que eu posso fazer para refinar essa estratégia de uma vez e começar a ter um pouquinho mais de clareza? Linha de tendência de alta eu marquei. Então, vejo como é que está o RSI no semanal. Vejo como é que está o RSI no 4 horas. No 4 horas, o RSI está entrando em sobrevenda, numa região de suporte muito forte. Mais uma vez, é interessante para um day trade com stop mais curto, que pode virar um swing trade. Mas, enquanto ele não perder, ele já fez um fundo no 4 horas nessa outra pernada. Isso daqui foi há 5 dias atrás. Então, não pode me garantir que ele ainda não vai cair mais. Inclusive, vim buscar essa liquidez 94. Aí sim ele faria uma região que marcaria um fundo bem definido. Agora eu arrisco entrar numa operação de long mais forte, pensando no RSI. Então, o que eu faço normalmente? Eu uso médias. Primeira média que eu vou ver, a média de 9 períodos. Perdeu no semanal? Não. Ela vai perder aqui 97, 98. Opa, 97, 98, em termos de price action, está muito definido. Em termos de padrão, não tem nada. Em termos de RSI, é um alerta. Se ele perder, posso pensar num short, que aí me confirmaria, com esse risco retorno. Vou pensar em botar uma outra média aqui, ó, média de 21, que eu uso demais, que dizem que são uma das médias mais utilizadas no mercado. Gráfico semanal. Se ele perde essa média 9, você veja que essa média 9 ainda está apontando para cima, a média de 21 apontando para cima. Vamos supor que ele perde a média 9, perdendo a média 9, essa média de 21 subindo, o que vai acontecer? O que pode acontecer aqui? RSI caindo, eu tenho a confirmação de um short. Só que veja bem, a partir do momento que começa a acontecer isso, eu começo a ter no meu padrão gráfico um estreitamento disso. E o meu risco-retorno passa a ser muito parelho. Então, as médias nesse sentido, só se tivesse um cruzamento e eu quisesse pensar num cruzamento de média, que nesse caso, a 9 a 21 para mim não dizem muita coisa, eu não faria nada. Vou inserir uma média de 50. Está me dizendo alguma coisa? No semanal, as 3 médias que eu acho bem importantes, a média 9, a média 21, a média 50, continuam apontando para cima.
As 3 médias no diário, olha só que coisa mágica. Quase o cruzamento da 9 com a 21, a 9 e a 21 apontando para baixo e a 50 de ladinho aqui. E este candle no diário já está quase perdendo os 98. Então, se esse candle hoje fechar abaixo da média de 50, olha que entrada bonita que está me dando aqui de short. E viria pegar pelo menos esse último topo em 81, 85. Uma operação de short bem interessante. Vou até pensar de um day trade nessa faixa 87, 85. Mais uma vez, day trade. Swing trade eu faria aqui? Não. 4 horas. O que essas 3 médias estão me mostrando? É um terror, né? 4 horas está de chorar. Por quê? As 3 médias já cruzaram. Eu não consegui nem bater na média 9. Ele nem chega a tocar na média 9 e já está caindo. Olhando, refinando o gráfico semanal para fazer uma operação de swing trade, eu não poderia pensar em long tão cedo. RSI não me dá certeza, suporte, as médias apontando para baixo. Enquanto eu não tiver uma movimentação mais clara, eu não fiz nada. Vamos só olhar de novo ali, STX com as médias. Olha aqui que coisa impressionante. Eu estou no swing trade gráfico semanal do STX. A média de 9 já cruzou a 21 querendo cruzar 50, 50 para baixo. Quer dizer, vai despencar. Entro em short agora. O que eu tenho feito? Eu tenho operação de long aberta, eu tenho feito operações curtas de short. Inclusive, eu fiz ontem uma operação daqui, ó, com stop definido e com alvo, pegou na madrugada essa operação, aí eu reabri ela aqui em cima e agora vamos ver aonde vai. Eu estou sempre com uma operação de short aberta com uma mão menor que a minha operação de long, para descascar essa operação de long, para depois, quando ele me disser eu vou para cima, eu vou aumentar a minha posição de long para pegar essa pernada para cima. E aí, quando esse preço subir, ele estopa a minha operação de short e vida que segue, para cima, né? A não ser que a gente esteja entrando num bear market definitivo e que essa moeda, por exemplo, vai cair daqui mais 76%. Pode acontecer. Eu acredito que essa região de $1 aqui para ela, no máximo 0,89, vai ser muito forte para ter uma reação. Porque nós estamos já com RSI no semanal. Se está fazendo uma análise para o swing trade, você tem que olhar tudo. O RSI no semanal, ele nunca perdeu os 39,90. Então, se ele vier tocar, opa, já é uma situação. Como é que está o price action? Como é que está o suporte? Como é que estão as médias? Quando ele me der um sinal, já seria uma operação para entrar em long. Porque historicamente no ativo, você vê que raramente, olha, só esse pedaço aqui foi o bear market, ele trabalhou abaixo do 39,90. Senão, ele sempre esteve acima. Sempre veio, tocou e daqui, olha a explosão que deu. Tocou, explosão. Então pode ser que ele toque aqui e vai. Essa estratégia que eu estaria montando no swing trade. Então, se eu vou montar uma operação em futuros de swing trade, coisa básica de se olhar sempre é o price action. O que os candles estão mostrando em tempos gráficos grandes? Sombras, pivôs, em tempos gráficos grandes. Isso é muito forte. O peso de um tempo gráfico grande é muito maior do que um tempo gráfico diário, do que um tempo gráfico de 1 hora, de 4 horas, um tempo gráfico semanal sobre um diário. O price action já tem que te mostrar qual é a estratégia que você vai tomar e principalmente a tendência. A tendência em tempos gráficos maiores, qual é? A partir daí é o primeiro filtro de estratégia que você vai ter de qual operação que você vai abrir, long ou short.
E os tempos gráficos, a gente tem que entender que existe uma correlação, a tal do fractal, que eu ainda vou fazer um vídeo, já separei um material bem legal para fazer um vídeo sobre fractal. Tempos gráficos, eles têm uma correlação. O semanal com 4 horas, o diário com 1 hora, o 4 horas com 15 minutos, 1 hora com 5 minutos. Existem correlações. Enquanto um estiver corrigindo, vai estar corrigindo um tempo gráfico maior. Isso no início não é fácil de entender, mas com o tempo você começa a perceber e começa a colocar os outros indicadores, vai colocar um padrão, você vai ver que exatamente quando ele chega naquele padrão que corresponde a um suporte, que tem uma linha de tendência, que o RSI está numa região, você juntando esses fatores, médias, linhas de tendência de alta, padrões gráficos, onde está o RSI ou MACD, e vai te dar claro qual é a operação que você pode entrar. E aí entra o segundo ponto, e não menos importante, que é o gerenciamento de risco. Uma operação dessa que vai te demorar meses e você não fez o gerenciamento de risco correto, ou risco-retorno, aí você vai ficar 3 meses amarrado numa operação que vai te dar um risco-retorno de 1 para 1. Você vai fazer a análise técnica, análise gráfica, que você tem em cima do teu setup, porém, o principal dessa história aqui é o risco-retorno, é o gerenciamento de risco. Você tem caixa para aguentar uma operação dessa, se caso ela for contrária, se pular um stop, ou se você botou stop no lugar errado, você tem caixa para aguentar? Você tem caixa, de repente, para defender uma operação dessa, matematicamente, para poder melhorar o teu preço de entrada? Por que não? Tem caixa? Na hora que abriu a operação, ela está certo? Precisa ter isso claro. Depois, quais são os fatores de sucesso que vão fazer ganhar muito dinheiro? Na minha opinião, são as operações mais lucrativas, são as operações de swing trade. Como eu faço? Eu mantenho operação, como eu mostrei nos gráficos, anos. O que eu vou fazendo? Na verdade, eu pego uma operação de swing trade, entrei numa operação, eu tenho que seguir aquela estratégia. Em primeiro lugar, qual foi a estratégia que me fez entrar na operação? Então, eu vou seguir. Não adianta, de repente, ela começa a ir contra. No dia seguinte, eu já me desespero e desfaço a operação. Eu tenho que seguir aquela estratégia. Segundo ponto extremamente importante, que vai definir o fator de sucesso de operações de swing trade, é você confiar no teu operacional. O teu operacional é com média móvel? É com MACD? É price action puro? Qual é o teu operacional? Tem que seguir o raio do operacional. É só suporte e resistência? É uso do VRVP? Não importa qual seja. Perdeu a média de 50, perdeu a média de 21, não importa qual o setup usado, se você não confia nele, se você já não fez no passado outras operações, toda vez eu testo setups diferentes. Porém, as minhas entradas que estão em andamento é respeitando o suporte e resistência. O resto, a média móvel, a RSI, o blá blá blá, é só para me dar uma luz. Mas a minha visão é suporte, resistência. Está na hora de fazer. Agora entra o ponto mais interessante. Aonde eu coloquei uma stop, tá certo o meu stop, eu já consigo, se a operação andou a meu favor, colocar um stop gain. É muito cedo para colocar um stop gain, porque às vezes você vai colocar o stop gain, vai ser, na próxima semana vai ser estopado e na outra semana você faturaria muito. Isto daqui, saber onde colocar o teu stop, que está em linha com seguir estratégia, que está em linha com confiar no operacional, vai determinar se você vai ganhar muito, você vai ficar meses, a operação começa a teu favor, você vai lá e bota o stop gain, aí ela, pumba, vai contra, tá vendo? Fiz certo. De repente, na próxima semana ela muda e vai embora, ia pegar o teu alvo.
Quantas vezes já aconteceu isso comigo, e eu tenho certeza que se a pessoa já fez trade há bastante tempo, comenta aqui, por favor, se já aconteceu com você, mas é fato. Cuidado com stop gain, cuidado com stop, para você não deixar de ganhar. Não estou falando em perder, porque perder faz parte do teu estratégia, do teu operacional. Você colocou lá um risco-retorno X, faz parte, você está esperando aquela perda. O problema é o stop gain, é mexer no stop gain. E o principal também, é engraçado que parece que tudo é principal, mas se você está numa estratégia e se você não faz parciais, o meu modo de operar chegou numa parte de resistência forte, olhei o gráfico, olhei o semanal, eu faço parciais. Daí eu posso realizar uma parcial. Opa, o negócio voltou, eu consigo entrar num fundo ascendente no 4 horas, por exemplo, e aumentar minha posição e continuar dentro da estratégia? Maravilha. Ou, de repente, a partir dessa parcial, eu readequo a minha estratégia para criar um outro cenário que eu vou ganhar 2 vezes. É um jogo de xadrez que, para mim, é o mais legal de fazer trade, é isso. Ficar pensando, bom, se eu colocar aqui, se eu dobrar aqui, se eu ganhar aqui, se eu fizer um stop gain aqui e entrar aqui embaixo, ficar pensando, ganhando pedaços, né? Para mim, sempre foi, desde que eu comecei, o trade é sobre ganhar pedaços, não sobre comprar e ficar rico daqui a 5 anos. Então, quanto mais eu otimizar parciais, stop gain, entrada, reentrada, eu vou poder duplicar, triplicar. E o que eu faço muito, que eu falei ali mais ou menos nos gráficos, é usar. Eu estou fazendo uma operação de long. O gráfico está me mostrando uma rejeição no preço, eu pego e faço uma operação de hedge. Primeiro, essa operação de hedge, meia mão, um terço da mão, um pedaço da mão, só um pedacinho, travo essa operação inteira de long, a operação de short do mesmo tamanho. O que vai acontecer? As taxas me ajudam a pegar uma movimentação contrária que a minha estratégia inicial não estava vendo. Eu vou fazer um lucro do short. Aí, com esse lucro do short, eu posso só aumentar a minha banca, ou eu posso pegar esse lucro do short, descascar um pedaço do long e fazer uma entrada mais para baixo, ou simplesmente proteger a minha banca. Então, isso daqui é uma coisa avançada, porque, olha só, você fez uma estratégia, você mexeu com o teu stop, mexeu com a tua parcial e mexeu com a operação inteira. É uma coisa que, se não tiver clareza da coisa, você desanda a tua banca. Então, primeiro, siga a tua estratégia. Em seguida, dê uma oportunidade que você pode fazer um hedge para complementar, que teoricamente estaria dentro da tua estratégia para ganhar um pouco mais. Por que não? Precisa dominar várias técnicas para não perder dinheiro em vez de ganhar. Uma coisa que ajuda bastante nessas estratégias de hedge, principalmente, é olhar regiões de liquidez, olhar funding rate. Você está vendo que o ativo está... O ano passado aconteceu isso. Funding rate estourando, todo mundo apostando em long. O que eu fiz? Realizei lucro. O funding rate está me mostrando, as taxas estavam absurdas, assim. Realizei lucro. Em alguns casos, abri operação de short. Então, lucrei, garanti, botei no bolso, já estava um tempão com aquela operação aberta, botei no bolso um pedaço e ainda fui buscar um pedaço menor de short. E uma coisa que eu não coloquei aqui em cima, mas que é assim, o básico, já falei isso em outros vídeos. Para você fazer uma estratégia de swing trade, se você não conhece a movimentação desse ativo, pegar uma moeda, sai uma moeda nova agora. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz isso no ano passado com Render. Render tá no hype. Falei, quer saber? Eu vou pegar um pedaço dessa Render aqui. Eu abri uma posição e
Daqui a pouco, essa render, o mercado inteiro isso aí foi em março, abril, fevereiro, eu abri uma posição em render. O mercado em abril começou a devolver. Aí eu fiz uma defesa matemática e ela nada de me dar uma saída. Fiz um pedacinho de short, mas falei, não, render é capaz de explodir agora, narrativa, todo mundo falando, render. De repente, essa moeda começa a cair e aparece a notícia de que ela sairia da rede Ethereum, iria para a rede Solana e ela teria que ser deslistada das corretoras. Eu tenho operação aberta há meses naquela moeda e eu tinha, inclusive, aumentado a mão. O que eu tive que fazer? Parei tudo. Para tudo, não pense em mais nada. Eu lembro que eu fiquei uns 4, 5 dias só fazendo operaçãozinha curta. Um pedaço aqui, um pedaço ali, em várias moedas, no short. E cada ganho que eu tinha, não importa se estava dentro da mesma banca, eu fiz um pensamento geral. Ganhei um pedacinho nessa banca, eu vou lá na operação de render, pum, descasco ela. Eu sei que, vamos supor que eu teria, se fosse de 1.000, eu consegui baixar 600 de prejuízo, mas continuei com 400. Quando ela foi deslistada, eu perdi aqueles 400. Então, se você não conhece a movimentação do ativo, ou sabe que esse ativo é novo, é hype, a memecoin, não dá para fazer um swing trade em memecoin. Não dá, esquece. A swing trade são ativos consolidados, uma Link, uma Solana, um Ethereum, um Bitcoin ou outros ativos que você já faz trade com ele, que você conhece a amplitude, né, a volatilidade desse ativo e você vai saber aonde se posicionar. Fazer swing trade é muito legal porque você precisa estar o tempo inteiro criando, adaptando, acertando, renovando a estratégia. É uma coisa que mexe, né, com operação matemática, fazer conta, fazer ali risco-retorno, fazer parcial, quanto eu botei no bolso, quanto é que eu vou ter que descascar. Essa operação, eu estou com ela em contratos, quantos contratos eu vou ter que descascar para não perder para essa operação. Meu preço de liquidação, como é que está? Muitos fatores para tomada de decisão. Isso é muito legal. Agora, para isso, é a tal negócio. É bastante esforço para bastante ganho. São as operações mais lucrativas no trade. Faça, exercite, pense. Se quiser me perguntar alguma coisa aqui, vou estar sempre à disposição. É muito legal. Se você gostou desse vídeo, me ajuda bastante se você comentar, se você deixar o like, assistir outros vídeos que eu tenho no canal.